do sexto ano aqui do Ensino Fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso programa Aula em Casa. No caso da aula de hoje, nós vamos ter língua portuguesa e eu sou a professora Joyce Martins, por isso me acompanhem. Vamos observar qual vai ser o conteúdo que nós iremos trabalhar nesta manhã. Olhem aí! Vamos conversar sobre figuras de linguagem, em especial dois tipos. Vamos falar de ironia e de prosopopeia. O entendimento dessas duas figuras de linguagem, desde aqui do sexto ano, é muito interessante porque elas irão nos acompanhar ao longo dos nossos processos de interpretação textual. E lá no terceiro ano a gente ainda vai ouvir falar de ironia, de prosopopeia e assim por diante, porque é interessante para que nós possamos interpretar os textos daqui para frente, correto? Então, olhem assim, o que são as figuras de linguagem para começo de conversa, professora? Para que elas servem? Por que elas existem? Pois bem, olhem só o que diz o nosso texto. Figuras de linguagem são recursos não convencionais da língua que utilizamos para tornar a frase mais expressiva ou persuasiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós utilizamos as frases, nós as construímos de maneira especial para que elas tenham uma expressividade maior, para que a pessoa que está lendo o meu texto ou ouvindo o que eu estou falando possa receber essa mensagem, receber essa fala, essa frase e entendê-la com uma expressividade ainda maior de sentidos, correto? Ou ainda mais persuasiva, ou seja, que consiga convencer o ouvinte ou o leitor de uma maneira mais especial, tá certo? E qual é a intenção disso? A intenção é fazer com que o nosso interlocutor, que é a pessoa com quem estamos conversando, com quem estamos nos comunicando, tá bom? Entenda a mensagem de uma maneira mais efetiva. Então, olhem aí, compreender que é para isto que a figura de linguagem serve é extremamente importante. Então, professora, a senhora disse que a figura de linguagem é construída de maneira especial. Ora, há figuras de linguagem que são construídas com o auxílio da sonoridade das palavras. Há figuras de linguagem que brincam, vamos dizer assim, se apoiam nos sentidos que as palavras em conjunto, em combinação, podem gerar. Há figuras de linguagem que são aí construídas a partir de uma maneira especial através da estrutura da frase. Então, notem que há diferentes mecanismos que nós podemos utilizar para fazer a construção de uma figura de linguagem. Tá certo, gente? E ao longo dos anos de estudo do ensino fundamental e médio, vocês vão tendo contato com diferentes tipos de figuras, certo? Mas o que devemos ter em mente sempre é que a intenção de uma figura de linguagem é expressividade, maior expressividade para quem está ouvindo o texto, para quem está lendo o texto, para quem está tendo contato com aquela mensagem, correto? E aí, dito isso, olha só, as figuras de linguagem são muito utilizadas, extremamente utilizadas, sim, em textos literários, mas não somente, tá? Peças publicitárias, os famosos comerciais, propagandas utilizam muito figuras de linguagem. As músicas também utilizam muito esse recurso e também no nosso cotidiano. Há figuras de linguagem, figuras de expressão muito presentes no nosso cotidiano, tá bom? Então, agora que a gente fez esse entendimento de maneira geral sobre o que seja uma figura de linguagem, nós vamos agora nos aprofundar nesses dois tipos que foram selecionados para esta aula, ok? Olha aí, quais são esses dois tipos? Ironia e prosopopeia, tá bom? Esses são os dois tipos que iremos estudar nesta aula, começando pelo começo, então, o que é a tal da ironia? O que é a ironia, professora? Olhem aí, comecemos com esse exemplo. Olhem só. Parabéns pela sua grande ideia. Conseguiu arruinar todo o meu trabalho. Olhando a estrutura, a maneira como essa frase, como esse enunciado foi construído, quando a pessoa diz, conseguiu arruinar todo o meu trabalho, será que ela realmente estava querendo dar parabéns para essa pessoa? Provavelmente não, né? Ninguém quer parabenizar quem arruina o nosso trabalho, né? A gente quer, na verdade, se nós pudéssemos, nós gostaríamos de dar outro tipo de cumprimento, vamos dizer assim, dar outro tipo de saudação a essa pessoa. Mas olhem a construção da ideia dessa frase.
Agora, olhem o outro exemplo. Veja que bela ação você realizou. Derramou café no meu vestido novo. Ora, olhando novamente a construção. Será que quando alguém derrama café no vestido novo de alguém, na roupa nova de alguém, de um modo geral, será que a gente acha essa ação uma coisa bela? Provavelmente não também. Então, o que a gente pode notar entre nesses dois exemplos, nesses dois enunciados? É que existe, inicialmente, uma construção que nos leva, né, aí para um caminho de pensar que a gente está gostando, que a gente está feliz com o que está sendo dito, mas a sequência do enunciado nos mostra que, na verdade, a gente está descontente. Na verdade, é o contrário, não é? Essa forma de construir o texto escrito, o texto falado no nosso dia a dia, a gente chama isto de ironia, tá bom, gente? Querem um exemplo prático do nosso dia a dia? Olhem só. Quando a gente faz ali um mal feito, faz uma arte, nossa mãe ou nosso pai, enfim, a pessoa responsável pela gente olha e diz: muito bonito, hein? Com esse tom diferente, com essa maneira de se expressar, será que esse nosso responsável está achando a nossa ação, a nossa arte realmente legal, realmente bonita? Não. Na verdade, ela está utilizando deste recurso de linguagem que nós estamos estudando aqui, que é a ironia. Como a gente disse lá no começo, a ironia está presente na linguagem literária, sim, nas propagandas, sim, mas também no nosso cotidiano. E a ironia também aparece no nosso cotidiano. Então, vamos ao conceito? Olhem aí. A ironia é um recurso expressivo que trabalha com a crítica. É uma maneira de tecer crítica a algo que aconteceu, a algo que alguém fez e assim por diante. Então, ela vai se apoiar em crítica, correto? Basicamente, dizemos que a ironia em um texto quando falamos o contrário daquilo que realmente pensamos, né? Então, quando falamos, quando dizemos, quando escrevemos o contrário daquilo que pensamos, daquilo que gostaríamos de efetivamente dizer. Ora, quando a gente volta aqui nesses nossos dois exemplos, então a gente consegue enxergar isso muito bem, não é? A gente consegue perceber que realmente a ironia, por quê? Iniciamos aqui com a ideia contrária daquilo que nós efetivamente queríamos dizer, não é? Então, quando eu digo parabéns pela sua grande ideia, isso é contrário ao que a gente queria dizer de arruinar o trabalho. Então, notem que a gente consegue identificar que é uma ironia exatamente por isso. Porque contextualmente a gente consegue notar e a gente consegue identificar esse descompasso, né? Entre aquilo que a pessoa realmente queria dizer, aquilo que a pessoa realmente gostaria de escrever e aquilo que efetivamente aparece no texto, pelo menos em princípio. E a gente consegue notar quando há presença de ironias. De que maneira? Ora, há situações contextuais ali no meu texto que nos permitem essa identificação. A própria sequência dos nossos dois primeiros exemplos nos mostrou, né, que era uma ironia porque inicialmente dávamos parabéns, inicialmente elogiávamos e depois a gente contradizia com a ação que não era exatamente digna de parabéns, digna de elogio, ok? E aí eu disse para vocês, a ironia está presente no cotidiano e está presente na literatura. Olhem os nossos exemplos, olhem aqui. Então, ironia na literatura. Esse aqui é um texto de Mário de Andrade, tá? Um trecho de poesia que diz o seguinte: moça linda, bem tratada, 3 séculos de família. Então, por esses dois primeiros versos aqui, a gente pensa, está elogiando a moça, está dizendo que ela vem aí de boa família, foi bem criada, teve acesso aí à boa educação. 3 séculos de família significa uma família tradicional, numa cidade, assim por diante. Então, a gente tem esse primeiro contato com o texto, a gente vai fazendo uma ideia sobre essa moça. E aí, olhem os dois próximos versos vão dizer. Burra como uma porta. Especialmente esse aqui, né? Burra como uma porta. E aí o texto finaliza um amor. Então nota, será que quando ele disse lá no começo, moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, ele estava realmente querendo somente elogiar essa moça? Não, não é? Porque logo no terceiro verso, coloca aqui na tela por favor,
logo no terceiro verso, ele vai e demonstra que, na verdade, ele está sendo irônico, né? Apesar de ser essa moça que veio aí dessa família boa, dessa família tradicional e assim por diante, ele está, na verdade, construindo um processo de crítica, né? Burra como uma porta, um amor. Então, ela não é exatamente essa moça assim tão bem educada, essa moça assim tão inteligente, não é verdade? É isso que ele está querendo dizer. Então, ele está se utilizando de ironia num processo de crítica. Lembremos sempre disso. A ironia é uma figura de linguagem muito utilizada para tecer críticas, não é? Há situações corriqueiras cotidianas, mas também há situações maiores, sociais e assim por diante. Certamente aqui, quando vocês chegarem lá na frente, tudo mais que forem estudar o Mário de Andrade, vão entender que ele utilizava a ironia para criticar processos sociais, as estruturas sociais da época em que ele escrevia, né? Então, essa crítica, essa moça, na verdade, vai ser dirigida a uma sociedade como um todo. Mas vamos sempre lembrar o seguinte, que a ironia, ela tem esse papel de tecer críticas e de se construir dessa maneira, de expressar o contrário daquilo que inicialmente parecia querer indicar, não é? Começa ali com um elogio e depois aparece a real intenção de criticar alguém, correto? Vamos também aqui olhar um pouquinho de ironia nos textos falados, muito comuns no nosso cotidiano, que a gente observa aí, né? Quando alguém diz, quem foi o inteligente que usou o computador e apagou tudo que estava gravado? A gente nota pelo processo de construção que apagar tudo que estava sendo gravado é, na verdade, o contrário a chamar alguém de inteligente. Então, numa construção como essa, o que estamos usando é a ironia para criticar, né, para chamar a atenção de alguém. Outro exemplo. Essa cômoda está tão limpinha que dá para escrever com o dedo, né? Imaginem aí um móvel que está tão sujo que a gente pega o dedo e escreve um nome nela, né? Então, notem que nesse caso aqui, escrever com o dedo, né, na sujeira, é o contrário de dizer que está tão limpinha. Então, novamente, a ironia aí nesse processo de fazer uma crítica a uma situação ali corriqueira do cotidiano, a alguém que deveria ter limpado e não limpou. E o último exemplo, João é tão esperto que travou o carro com a chave dentro, né? Então, travar o carro com a chave dentro é contrário a ser esperto. Então, novamente, nossa ironia aparece aí nesse processo de construção, em que o texto parece que vai elogiar, parece que quer significar uma coisa, mas na verdade quer dizer o contrário. E é uma figura de linguagem utilizada para a construção de críticas, tá bom? Críticas cotidianas, críticas sociais e assim por diante. Beleza? Eu prometi para vocês duas figuras de linguagem, né? Falamos bastante de ironia, mas falta ainda a prosopopeia ou personificação. Olhem aí. Prosopopeia ou personificação. É uma figura de linguagem que ocorre quando há atribuição de ações, qualidades ou sentimentos que são próprios dos seres humanos a seres que são inanimados ou irracionais. Professor, o que é um ser inanimado? São seres sem vida própria, tá bom, gente? Então imaginem aí como seres inanimados. Objetos, tá bom? Coisas que estão presentes no nosso cotidiano são seres que não têm vida própria, vamos colocar assim, são coisas, objetos. E assim, seres irracionais também vão entrar nesse processo. Então, quando a gente atribui dentro dos nossos textos ações, comportamentos e qualidades que são próprios dos seres humanos a esses elementos inanimados ou irracionais, então nós dizemos que nós temos prosopopeia ou personificação, tá bom? É também conhecida como, né, animismo e assim por diante, e é considerada uma figura de pensamento, porque está muito ligada ao processo de compreensão do texto, tá bom? Então vamos ver como isso pode aparecer efetivamente em um texto, como é que nós podemos personificar, como é que nós podemos atribuir a um elemento, a um objeto, a um ser que é irracional ou inanimado, uma característica que é própria do ser humano. Olhem só no nosso exemplo. A formiga disse que a cigarra se aborreceu muito. Ora, a gente tem aqui dois elementos, a formiga e depois a cigarra. E a gente tem aqui a ação de dizer. Dizer, falar, é uma ação que é própria dos seres humanos. E eu estou atribuindo isso a uma formiga.
Mais adiante, eu tenho aqui a ação de aborrecer-se. Aborrecer-se é uma propriedade, vamos dizer assim, que também é própria dos seres humanos, mas eu estou aqui atribuindo a um ser irracional que é a cigarra, é um animal, né? Então, notem aí nessa pequena frase 2 exemplos de prosopopeia ou personificação. Outro exemplo. O sol sorriu de felicidade quando percebeu que o cultivo do amor entre o casal estampava-se no cuidado da natureza. Então, olhem aqui, a gente tem o elemento do sol e dizemos que o sol sorriu. Novamente, sorrir é uma ação que é própria dos seres humanos, mas estamos atribuindo aqui ao sol, que não é, vamos dizer assim, um ser humano. Então, notem que aí dizer, aborrecer-se, sorrir, enfim, sempre que num texto nós pegamos essas características, esses comportamentos que são próprios dos seres humanos e atribuímos a outros elementos que não são humanos, sejam eles elementos da natureza, sejam eles elementos, objetos, enfim, do nosso cotidiano, nós temos prosopopeia, ok, gente? Então, agora que a gente conheceu a prosopopeia e conheceu a nossa ironia, nós vamos para o nosso exercício. Vamos lá! Então, meus queridos, nós temos 2 questões, leiam com atenção e daqui a pouco a gente retorna para comentar a respeito delas, tá bom? Bom trabalho, até daqui a pouco!
então retornamos para o nosso momento de comentário. Vamos então observar essas duas questões, tendo em foco o quê? As figuras de linguagem que nós estudamos na aula de hoje. Estava bem fácil, mas é sempre interessante que a gente coloque aí, que a gente explicite, né? Que nós possamos observar o que no texto me traz de pista para que eu possa dizer se é uma prosopopeia ou se é uma ironia, ok? Então, ali, o nosso primeiro exemplo contava com esse pequeno fragmento de um texto do Monteiro Lobato, que se chama Negrinha. Negrinha é o nome do conto e é também o nome de um livro de contos dele, tá bom? E o texto dizia o seguinte: a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Então, olhem só. A gente começa esse trechinho, esse fragmento de texto chamando essa Dona Inácia de excelente. Então, se ela é excelente, é uma pessoa que é bacana, que é legal, que faz coisas boas e assim por diante. Só que o texto segue e diz o seguinte, que ela era mestra, ou seja, que ela era muito boa na arte de quê? Judiar de crianças. Ora, judiar, tratar mal, fazer mal a crianças. Será então que uma pessoa que é excelente maltrata crianças, judia de crianças? Claro que não. Então, nesse processo aqui que a gente já observou durante toda a aula, em que a gente começa o texto com uma tendência, parecendo que vai elogiar, parecendo que vai, vamos dizer assim, falar bem de algo ou de alguém, e aí o próprio texto nos mostra o contrário. O que é que a gente tem? A gente tem a tal da ironia, que é exatamente aqui o que vem na pergunta, né? Já estou respondendo, mas vamos observar como é que a pergunta se estruturou. A figura de linguagem empregada pelo autor neste trecho é ironia, letra C, tenho certeza que todo mundo pegou muito facilmente a partir da nossa aula, não é? E olhem só, por que eu posso dizer que é ironia? Por conta do processo em que parece que eu vou construir um elogio, parece que eu vou só falar bem de Dona Inácia, mas na verdade isso vai me mostrar processos contrários. Como eu disse, a ironia é uma figura de linguagem extremamente utilizada para tecer críticas, sejam críticas corriqueiras comuns do nosso dia a dia, mas sejam também críticas que estão aí relacionadas à sociedade de um modo geral, né? Aqui, esse texto, a gente vai observar que ele foi produzido numa época em que o processo de escravidão, a abolição dessa escravidão, era um processo recente. Então, a sociedade brasileira, especialmente as camadas mais altas que possuíam escravos, não aceitavam tão bem. E aí a gente vai ver que ele utiliza essa Dona Inácia, né, essa personagem Dona Inácia, para tecer uma crítica de uma maneira geral. Por quê? Dona Inácia está ali maltratando uma criança. Essa criança é, na verdade, a Negrinha, que é uma filha órfã de ex-escravos. Então, tudo isso é informação sobre o contexto no qual esse texto foi produzido, mas que nesse pequeno fragmento a gente conseguiu notar ali pelos próprios elementos que compõem esse texto que é de fato uma ironia. E aí a gente nota, num contexto maior, o porquê que ele foi produzido assim, porquê que contém essa ironia. Porque a intenção do autor era produzir uma crítica à sociedade da época. Então notem como a nossa ironia pode aparecer tanto no cotidiano como em um processo literário de crítica um pouco maior, ok? Agora vamos observar a segunda questão. A segunda questão trazia: o cravo chora pela ausência de sua amada Rosa. E aí, novamente, a gente pergunta, a figura de linguagem empregada nesse texto é... Nós temos aqui o cravo aqui é um tipo de flor, não é? E aí, o que esse cravo faz? Ele chora. Chorar é uma ação própria de flores? Não, é uma ação, é um comportamento que é próprio dos seres humanos. Então, quando eu pego essa ação e atribuo a uma flor, a um outro elemento que é, vamos dizer assim, que não vai ter esses comportamentos que são típicos dos humanos, então a gente diz que a gente tem o quê? Uma prosopopeia ou personificação, conforme mostra a nossa letra E, né? Bem tranquilo, bem fácil, mas de novo, eu vou conseguir identificar essa figura de linguagem, eu vou conseguir identificar qual é o elemento que eu estou enfatizando, qual é o efeito de sentido que se queira gerar a partir da minha análise. Tanto na primeira questão, aqui da nossa atividade,
Eu tive que olhar todo o processo de construção dessa frase para poder entender que isso é uma ironia. E na segunda frase eu tive que notar aí os elementos. Qual é a ação que esse elemento cravo está exercendo dentro do texto para poder entender que isso é uma protopopeia e uma personificação. De novo, gente, voltem aqui comigo. Figuras de linguagem existem para quê? Para que a gente tenha expressividade. Elas vão estar inseridas em contextos específicos e a ideia é fazer com que a minha mensagem, fazer com que a mensagem do texto, o meu enunciado tenha um processo de expressão muito maior e que atinja o interlocutor, ou seja, quem ouve ou quem lê o texto, de uma maneira mais efetiva, certo? Então, com certeza essa ironia vai atingir e vai fazer com que você reflita um pouco mais a respeito de determinadas situações que o texto explora. Da mesma maneira, essa personificação, né, quando atribui uma ação humana a outros elementos, certamente também o autor que escreve esse texto, ele quer gerar aí sentidos diferentes aos textos, tá bom, gente? Então, tenhamos sempre em mente isso, que a figura de linguagem é esse processo de expressão de texto, de uma mensagem elaborada de um jeitinho diferente para impactar o leitor. E aí, vocês ao longo do ensino fundamental e médio vão conhecendo tantas outras, tá bom? A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.